Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui, Regiane Cunha, do canal Eu Bem Sucedida. Se você estiver assistindo então no YouTube, você faz um favor para mim, inscreve-se no botãozinho aqui de baixo, dá um like, dá um joinha, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E se você estiver no Instagram, então também partilhe, vá naquele aviãozinho e partilhe com os seus amigos, com as suas amigas. Hoje nós vamos estar falando sobre ansiedade. Mas afinal, o que é a ansiedade? A crise e a síndrome do milênio. Então, se você quer saber mais, chega junto, que a gente vai falar sobre isso. Seja muito bem-vinda, mulherão, e vamos saber um pouquinho mais sobre ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é um reflexo do seu corpo. É uma energia que o seu corpo promove quando ele não sabe lidar com aquela situação. E você diz, qual é a situação, Gi? Então, se você está tendo uma crise de ansiedade, ela é movida por alguma emoção. Lembrando que as emoções são coisas que nascem na gente de forma inata, ou seja, que não é uma coisa que você consegue provocar em você, mas sim você pode provocar um sentimento, mas não consegue provocar uma emoção. A emoção é uma coisa, é um reflexo do teu próprio cérebro. Nasce então na sua mente subconsciente através de um monte de circuitos neurais que são despertados para gerar aquela emoção. A partir do momento, eu estou tentando falar de uma forma mais clara, mais óbvia, porque o público também que me acompanha é um público que não quer saber sobre a teoria, mas quer saber de como realmente consegue resolver essa situação. Então, pensa que está nascendo num lugar em que você não tem controle. A emoção é sempre um lugar que você não controla. Ah, Gi, então não estou entendendo. E como que alguém fala que eu tenho que ter equilíbrio emocional? Equilíbrio emocional não é você conseguir fazer com que a sua emoção não aconteça. É você conseguir gerar um sentimento positivo ou negativo, de preferência positivo, menos danoso, pelas suas ações, ou seja, através do seu sentimento. Ah, ficou complexo demais, eu não entendi nada. Então, vamos com calma, respira. Pensa só, você tem uma emoção, tá? Você acabou de gerar uma emoção. Vamos pensar numa coisa que você pode ter feito e que isso vai ter gerado uma emoção? Então vamos pensar que você foi no caixa do supermercado. Só que quando você está indo no supermercado, você está lá na fila, né? Vamos pensar numa situação em que estamos na pandemia, todo mundo de máscara, e a pessoa que está atrás de você não respeita esse espaço de segurança, ela começa a se aproximar cada vez mais. Bem, se você não está se sentindo muito desavontade, acho que nem existe essa palavra, mas vamos usar aqui. Se você não está se sentindo insegura, se você não está sendo atingido pelo Covid de fato, você não vai se sentir com problema se a pessoa invade um pouquinho mais o espaço. Mas se o Covid, se a situação da pandemia está atingindo você lá no seu íntimo, no seu interior, se já alguém da sua família acabou por falecer ou padecer dessa doença, isso faz com que o seu cérebro registre a invasão dessa pessoa como um alerta gigante. Ela vai fazer, exatamente. O seu cérebro vai dar esse grito. E quando ele der esse grito, os seus circuitos neurais, em questões de milésimos de segundo, vão dizer pânico! Vai olhar para trás e vai dizer para a pessoa, você pode se afastar, por favor? Você está interferindo? Então vamos supor que essa pessoa não se afastou. Aquilo vai começar a gerar um incômodo em você. Por quê? Porque você está numa situação de hipervigilância, que é normalmente o primeiro ato da emoção de algo que está ruim. Então você fica hipervigilante, é como se você estivesse atenta a tudo que está acontecendo. Você está atenta à respiração da pessoa que está atrás de você para ver se ela se aproxima. Então nesse exato momento, você está ali jogando no seguro. Você quer saber se você está em segurança. E com essa evolução dessa pessoa que está se aproximando cada vez mais, o seu circuito também vai começar a aumentar a dose da emoção, aumentando assim uma série de hormônios que são disparados para você, tá? Através da sua amígdala cortical, vão ser disparados vários sentimentos que vão se ligar. Sentimentos de medo, de ansiedade, de angústia, de raiva, pode ser de ira, né? Então, o sentimento que ele foi disparado é o estado em que você está naquele momento, o estado que você reflete. Imagina, a emoção é algo que a gente não consegue ter um reflexo a não ser que tenha um sentimento.
A emoção, ela vai se apegar, é como se ela fizesse um pequeno link. Peraí, eu já passei por isso outra vez. Isso, quando eu passei por isso, foi assim. Ela vai se apegar naquilo. E vai gerar um sentimento parecido com o que foi produzido, com aquilo que você já passou. Então, se aquilo te deu ira, porque alguém invadiu o seu espaço, todas as vezes que alguém invade o seu espaço você tem ira, ela vai despoletar o sentimento da ira, que é um reflexo de algo que ela lembrou que você já passou, ou similar. Então, esse sentimento vai ser refletido para você. A partir do momento que esse sentimento é refletido, que você gera uma conexão com ele, você responde. Aí que entra o equilíbrio emocional. Então, o equilíbrio emocional, ele só entra em campo quando ele tem que entender o que ele faz com aquele sentimento. Bem, tem pessoas que durante um estado de ira gritam, tem pessoas que agridem, tem pessoas que choram, tem pessoas que ficam tristes e que arrancam o cabelo, tem pessoas, os mais variados níveis. Então, isso foi um exemplo para vocês entenderem a questão do equilíbrio emocional. À parte, agora a gente volta para a ansiedade. A ansiedade também é um sentimento, Mas aí o que acontece? O seu coração, quando você entra no estado da emoção que despertou a sua ansiedade ela está ligada normalmente a um cavalo de Troia. O que é um cavalo de Troia, Gil? O cavalo de Troia é o que eu defendo, essa é a minha teoria, a teoria da Regiane Cunha, dentro do método Eu Bem-Sucedida, eu defendo assim, o cavalo de Troia. Na história do cavalo de Troia, nós aprendemos que foi um cavalo que foi dado a Troia para dentro, fora era muito bonito, um cavalo muito lindo, mas dentro estava recheado de um presente de grego, porque foi dado pelos gregos, ou seja, de soldados que atacaram o reino de Troia durante a noite. Então, o que eu quero dizer quando eu falo de um cavalo de Troia? É algo que vai estar disfarçado, de uma coisa positiva, mas na verdade é danoso para você. Então, aconteceu no seu passado alguma coisa que fez com que você despoletasse esse estado de ansiedade. Pode ser um trauma familiar, pode ser palavras que te geraram uma sensação de tristeza, ou pode ser que você perdeu o controle de alguma situação em si. Para cada caso da ansiedade, para cada tipo de pessoa, ela é desenvolvida porque nós somos indivíduos, então depende de uma série de fatores. Por isso que dentro do curso eu normalmente falo com a pessoa para entender melhor sobre o que está se passando com ela, mas há uma série de fatores que fazem com que você tenha desenvolvido hoje a ansiedade, mas ela não é uma coisa que nasceu hoje. É um reflexo do teu cérebro que vai buscar informações do passado e trazem à tona sempre que você passa por um momento parecido, gerando esse sentimento que desperta o seu coração, bate, vai acelerar bem muito o seu coração, você começa a sentir aquela aceleração. Tem pessoas que têm crises de vômito, tem pessoas que têm dor de cabeça, tem pessoas que têm dor de barriga em estado de ansiedade, tem pessoas que se automutilam, tem pessoas que vão ter secura na boca, tem pessoas que ficam com a pupila dilatada. Vai depender da sua intensidade, do que o seu cérebro foi buscar. Se o momento de ansiedade está sendo trazido para um momento muito forte de trauma, provavelmente você vai vivenciar esse trauma. Tem pessoas que choram descontroladamente, que batem as pernas em crises de ansiedade. Então, a ansiedade ela vai aumentando, ampliando. Por quê? Porque todas as vezes que você vive de novo aquilo sem ter entendido como curar, você intensifica, é como se você fizesse 2 vezes mais aquele sentimento, porque você vive o passado e vive o presente. Isso a matemática nos ensina que seria um x ao quadrado. Entendem? Então, o que você pode fazer, Gi? Então, o que eu posso fazer para lidar com a minha ansiedade? A primeira coisa que eu diria para você, que eu digo para as minhas alunas, e que de fato isso ajuda muito, é você reconhecer o porquê que você tem uma crise de ansiedade. Bem, qual é o motivo que te faz ter essa ansiedade hoje? Porque olha, se você conectar com o dia de hoje, você provavelmente acha a causa do passado. Bom isso, não é? Se você conectar com a sua atitude de hoje, você conecta com a causa do passado. Como assim? De forma simples. Você está indo fazer uma entrevista, você vai fazer uma entrevista de emprego, mas você não domina alguma coisa que você tem que apresentar nessa entrevista.
ou uma oratória, ou você é uma pessoa muito tímida e vai ter que falar com uma pessoa de recursos humanos e isso está gerando uma aflição em você, ou você é uma pessoa que normalmente não se sente confortável porque você tem uma baixa estima, ou você é uma pessoa que a sua autoconfiança está abaixo de 0. Então, o que isso vai acontecer? Vai gerar em você uma crise de ansiedade, porque você perdeu o controle. Então, todas as vezes que você perde o controle de algo, você pode vir a ter uma crise de ansiedade? Não. Porque é só quando isso é importante para você que você vai ter uma crise de ansiedade. Perder o controle é uma coisa normal, a gente perde o controle de várias coisas durante o nosso dia, até porque se tem uma coisa que eu ensino para as minhas alunas é que a gente só controla o que é nosso. O nosso universo a gente controla, mas quando ele depende 1% do outro, já perdemos o controle de 1%, né? Quando a gente subcontrata uma função, a gente já perde aquilo. Então, como que a gente consegue ter esse controle? Como que a gente consegue, Gi, então, não ter essas crises? Sabendo aonde que elas acontecem e tentando evitar esses momentos, tentando evitar que isso volte a acontecer. E isso é muito importante, porque a partir do momento que você evita que isso aconteça, você consegue, então, resolver essa situação. Porque você passou por aquilo. Então, qual é a importância de você ter um melhor equilíbrio emocional no seu dia a dia? A importância é você aprender o que te descontrola e assim você já está preparado. Quanto mais preparada você está para uma coisa, menos aquilo te afeta ou te causa insegurança, medo ou angústia e mais fácil o teu cérebro aceita aquela situação, porque o cérebro reage ao desconhecido. Se há algo novo, o seu cérebro reage muito mais rápido do que quando ele entende e reconhece um padrão. Que bom, né? Outra sacada da Gi. Então, quando você entende que aquilo é um padrão, o seu cérebro passa ou desapercebido ou dá menos importância. Mas quando ele entende que ali ele não domina e que é algo novo, aí ele vai despertar os seus circuitos ao ponto de você ter crises emocionais, ou seja, vários sentimentos acontecendo ao mesmo tempo e você pode então ter uma crise de dor de barriga, ter uma crise de ansiedade, de desfibrilização cardíaca, né? Aquela sensação quase que arritmia cardíaca, uma sensação de perda de controle, sudorese, a sudorese que nasce na mão, nas axilas, né? Aquela transpiração excessiva. E eu, por exemplo, como eu sempre falo para vocês, eu continuo na minha função enquanto atriz. Agora não, porque a pandemia me obrigou a não estar nos palcos. Mas sempre que eu vou fazer a minha primeira estreia, isso acontece sempre na minha primeira estreia, no dia do ensaio geral, eu tenho a minha axila direita, eu falo que ela tem até um nome, né? Mas eu não vou partilhar aqui, que é muito íntimo. Ela normalmente solta um odor, gente, um gambá perto para mim. E é só de uma axila e você pode lavar o dia inteiro ela, que ela fica soltando esse mesmo cheiro. Por quê? Porque para mim é uma situação de estresse muito grande um dia antes da apresentação. É um momento em que eu tenho que entender se eu estou dominando a ferramenta de estar no palco. No palco a gente improvisa baseado em ensaios, né? A gente pode ter ali um momentinho de esquecer, a gente fala de uma branca, né? Esquecer o texto ou não, mas a gente tem que ensaiar muito para decorar aquele texto, né? Então é importante que a gente respeite isso. E daí no ensaio, isso fica muito evidente, porque se a gente tem uma branca ali, a gente só pensa, meu Deus, com perdão da palavra, deu merda, que é a palavra que a gente usa no teatro. Merda é coisa boa, tá? Então, deu ruim, porque a gente, a partir dali, a gente já sabe que provavelmente no dia da estreia vai dar ruim de novo, salvo as exceções. Então, é muito importante você conseguir dominar isso. E aí, ao longo do tempo, você vai entendendo artifícios que façam com que isso diminua. Qual foi o artifício e qual é o artifício que eu uso? Então, antes mesmo de ir para uma pré-estreia, eu tenho que ter certeza absoluta que eu tenho o texto na ponta da língua. E eu fico estudando e batendo o texto muito. É importantíssimo que você possa entender qual a estratégia que vai funcionar para você, o que vai fazer com que você consiga passar por isso, né? Como eu disse, para mim, estudar o texto antecipado faz com que eu tenha menos chance de ter essa sudorese. Para você, o que
que faria que você deixasse de ter esse problema, né? Essa ansiedade, essa crise de ansiedade? Qual é o momento em que ela dispara? O porquê que ela dispara, né? Comece a se perguntar para você começar a dominar. É claro que com pequenas perguntas talvez não seja tão fácil você identificar. Se você sentir que realmente é difícil para você, como eu te disse, você tem sempre aí o meu curso para você estar superando esses desafios, aprendendo um pouco mais nessas ferramentas que a gente fala não só sobre equilíbrio emocional, mas autoconhecimento, merecimento, falamos da autoconfiança, aceitação. Então é uma jornada grande aí para você aprender a lidar com você, mulher, com muito carinho, tá? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, falando sobre ansiedade. Se você gostou, compartilhe, tá bem? Fica à vontade para compartilhar, para mandar isso para aquelas pessoas que são ansiosas, que sofrem de ansiedade, que roem as unhas de raiva ou de ansiedade porque não conseguem controlar, que disparam, ficam batendo as perninhas. Sabe aquelas pessoas que ficam batendo as perninhas? Aquela que você está sempre do lado, ela está sempre roçando a perninha em algum lado? Essas pessoas, aquelas que estão sempre fazendo clique de caneta, né? Sabe? Então, essas pessoas, manda para elas. Compartilha, porque essa dica vai ser muito importante para elas e vai fazer com que elas entendam que elas podem perceber como sair dessa situação de ansiedade, olhando e revisitando o passado, ou como eu falo, harmonizando o seu PPF, tá bom? Beijo de luz, nos encontramos no próximo vídeo, um beijo e até pra semana!